pessoal, tudo bom? Foi pedido pelo Instagram, através de enquetes e tudo mais, para estar trazendo mais sobre dicas e tutoriais também, principalmente sobre o tema de pintura a lápis de cor, né? Então, para poder começar, vamos pegar uma folha de rascunho, ok? Pode ser bem amassada mesmo, igual essa daí que eu tô usando, não tem problema algum. E a grande maioria demonstrou uma dificuldade meio grande em saber quais as cores corretas de se aplicar, quais as cores que devem ter de mesclagem e tudo mais. Então, para que isso ocorra da forma correta, antes de pegar e começar a pintar o desenho aí totalmente aleatório, sempre faça um teste de cores. Sempre. Observe como que ele vai ficar no final da pintura, entendeu? Então, caso você não tenha noção alguma, vou dar um exemplo, por exemplo, com a mesclagem de pele. Separa bem todas as tonalidades que você tiver que tem a ver com a cor de pele, principalmente os tons de marrom, salmão, até um rosa e castanho, até mesmo vermelho. Não tem problema nenhum. Se o estojo for de 12 cores ou de mais 100 cores, você só tem que separar todas as cores que você acha que ficaria boa para a pele, ok? Nesse caso aí, eu vou utilizar cerca de seis lápis ali que eu acredito que sejam realmente bons para tonalidade de pele que eu desejo, ok? Lembrando que eu vou trazer um desenho com uma pele um pouco menos humanizada, então não vai ter aquele rosa, eu vou puxar muito pro salmão, ok? Exatamente para dar o efeito que eu queria nesse desenho em si, tudo bem? Então eu queria um contraste maior, uma pele um pouco mais esbranquiçada. Então por isso eu utilizei essas cores. No seu caso você vai de acordo com o que o seu desenho pede. Sempre tenta observar bem o desenho antes de começar a pintar, ok? Então, primeiro, sempre pinte do escuro para o claro. Por que isso é regra? Pode considerar como regra. Porque o escuro, quando você passa o claro por cima, você consegue misturar a pigmentação. Você observa que mistura bem as cores, olha só. Agora, se você fizer o contrário, vai ficar um desenho cheio de rabisco, sem mistura alguma, entendeu? Então sempre comece do mais escuro até o mais claro. E eu tive um pequeno probleminha aí, eu perdi meu estilete, mas lápis sempre bem apontados, ok? Para não haver muito rabisco, para poder manter um padrão na hora do desenho. E então agora eu vou fazer essa mesclagenzinha com as cores que eu utilizei. Olha só, então um exemplo bem simples de mesclagem. Você vê como ficou bem uniforme as cores. Ficou uma coloração bacana, deu certo, ok. Então passou no teste, entendeu? Se não tivesse ficado bacana, é porque aí no caso eu já conheço bem os meus lápis. Eu costumo utilizar essas mesclagens de cores de pele muito, então eu conheço. Mas se não, eu ia ter que testar e testar novamente até entender como que funciona e quais cores iam ser melhor com outras cores, como que isso ficaria, como isso combinaria, ok? Então sempre teste, utilize a folha toda à vontade para poder fazer esse tipo de teste. Fiquem à vontade. Lembre-se sempre, cara, você precisa conhecer os seus materiais, ok? Independente da quantidade, da qualidade de marca de material, isso não é um problema. Essa limitação, se você conhecer bem os seus materiais, você não vai ter essa limitação, porque você vai saber trabalhar com o que eles te propõem, ok? Então, lapisinho não é feito para poder... Você comprou os lápis de cores, ficou lá estojinho lá na capinha dele e você só usa e só abre a caixinha quando tá na hora de pintar. Não é assim, gente, não é assim. Comprou os lápis, primeira coisa, já vai testar, já vai fazer teste aqui, teste ali, mescla todas as cores possíveis, em verde, de azuis, principalmente tonalidade de pele. Teste, porque é assim que você vai conhecer seu material e vai saber e aprender a trabalhar, ok? Esse desenho, ele é um desenho que eu quis trazer para um lado um pouco mais realista, ok? Então até por isso eu estou apagando bastante o meu contorno, porque o objetivo de um traçado realista é não ter muito contorno. Se vocês quiserem eu posso pegar um vídeo mais sobre coisas realistas e tudo mais, mas não é o objetivo aqui. Então eu vou deixar bem apagado para poder conseguir deixar um foco maior na pintura em si, ok? Isso vai de estilo para estilo de desenho. Então, pessoal, aqui nós vamos à nossa primeira etapa, tá bom? Defina os pontos de sombra do desenho. Aí aqui você vai utilizar aquele lápis mais escuro que você escolheu lá no seu teste de cor. Com ele você vai marcar todos os pontos de sombra que são realmente fortes. Tiveram muitas dúvidas a respeito disso, então eu vou tentar explicar um pouquinho sobre. Serve como uma dica, você desenhista,
você precisa estudar luz e sombra, cara. Não tem jeito. Caso queiram comentar, eu posso até trazer um vídeo a respeito desse conteúdo. Mas eu quero dizer que vocês realmente precisam estudar, entendeu? Hoje em dia, ainda mais com a internet, antigamente na minha época, quando eu tava ainda começando a desenvolver a internet, era muito mais fácil arrumar só PDF sobre, e PDF tudo em inglês ou em japonês. Então, mas hoje em dia não, hoje em dia é muito mais fácil, sabe? Então, cai dentro dos vídeos, arruma conteúdo sobre isso, faz um trabalho de observação. Vai no Pinterest, no Instagram mesmo, em redes sociais que tenham muito desenhos, que tenham muita coisa que você possa observar. Observe os trabalhos, veja como é aplicada a sombra, sabe? Faça esse tipo de estudo, pelo menos. Então, ainda mais porque desenho é uma questão de evolução, né, gente? De construção. Então, sempre estejam preparados para estudar muito, para poder adquirir o máximo de conhecimento que vocês consigam, para assim vocês chegarem a realizar o sonho de vocês, ok? Então, vou dar um conselhozinho bem superficial para poder ajudar as pessoas que estão iniciando na pintura agora. Enquanto vocês não estão fazendo composições, estão aplicando realmente mais pontos de luzes e todas essas questões, o mínimo que um desenho precisa ter é uma sombra de sobreposição, que eu chamo. Que é o quê? É todo aquele tipo de sombreado que identifica que tem um objeto sobrepondo ele, ou seja, que tem um objeto na frente dele, entendeu? Se eu tenho algo à minha frente, obviamente isso vai fazer sombra em mim, porque isso vai tirar a luz que poderia estar batendo em mim, ok? Então você percebe aí, por exemplo, no caso, o cabelo está sobrepondo ao rosto, principalmente a franja ali. Então eu tenho a obrigação, nesse ponto, de pelo menos em trabalho simples, aplicar a sombra ali no cabelo, ok? Tranquilo? Então ali vai gerar sombra na minha pele, tudo bem? Outro esquema disso é sempre os pescoços. O pescoço sempre vai ter sombra forte por conta da sobreposição do próprio rosto, ok? O nariz também. Então você percebe que cada partezinha que tiver na frente da outra vai dar dando sombra. Então faz um trabalhozinho de observação, cara. Observa bem isso daí, vai desenvolvendo, que aí com o tempo isso vai se tornar padrão para você, vai ser fácil. As orelhas também têm as suas voltas, então aplica esse tipo de sombreado. O nariz, por baixo da boca, até as próprias pálpebras, tudo tem esse formato de sombreado. Então observa bem o que sobrepõe o que, aonde eu devo colocar esse sombreado. Faça isso, ok? Isso é bem importante. Então, pessoal, nós podemos ver que de dicas iniciais, isso daí já vai te auxiliar a beça para você conseguir começar a fazer seus desenhos de pintura, ok? Então vamos lá. Agora o objetivo é literalmente você pegar cada uma daquelas cores lá que você definiu lá no início, entendeu? E você vai começar a jogar elas sempre do escuro para o claro, ok? E sim, pinte por cima de onde você fez o sombreado, sempre passe o lápis por cima onde você fez o sombreado para poder ir mesclando as cores, para ela poder, porque aí as partes mais escuras, igual essa primeira sombra mais escura que nós fizemos, no final ela vai ter todas as cores ali aplicadas e mescladas nela. Então vamos dizer assim, não aperte muito o lápis, ok? Você vai apertar um pouco o lápis nessas sombras quando você vê que está mais complicado de mesclar, quando você estiver passando as últimas cores, são cores bem claras, entendeu? Mas por enquanto não aperte bem o lápis, vai desenvolvendo o desenho, vai desenvolvendo a pintura, ok? Você sempre vai vendo pontos de sombras um pouco mais claro que ainda existe no desenho, e aí você vai aplicando com os lápis conforme for passando, ok? Isso daí não tem muito segredo não. Bom, para o resto da pintura, você vai aplicar o mesmo tipo de processo. Primeiro, pega a sua folha separada, faz os testes de cores, veja quais as cores mesclam bem, como que vai ser seu degradê ali, tudo certinho. Escolheu essas cores, joga pro papel, ok? Joga pro desenho. E basicamente é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer mais disso, é só comentar aqui, curtir, fazer todo esse processo e compartilhar essa ideia. Então é isso daí. Comentem quais tipos de dificuldade que vocês têm, de conteúdos que vocês queiram que traga mais aprofundadamente, ok? Coisas, explicações que você realmente quer. Se teve alguma dúvida, principalmente ali sobre a pintura de pele, que era o objetivo de trazer mais hoje,
Vocês comentem aqui embaixo também que eu vou estar respondendo, vou estar explicando, tranquilo? É isso daí, pessoal. Muito obrigado.